seres humanos que habitaram a Terra em tempos idos, lá por volta do ano 14 a 15 mil antes de Cristo, ou seja, por volta de 17, 16 mil anos atrás, eles concluíram que, devido às condições geológicas planetárias e diante das condições tecnológicas que existiam, que era talvez a última etapa daquilo que nós chamamos, de forma simplória, de Império Atlântico, eles perceberam que não havia como preservar dados e registros, pois que os movimentos da tectônica planetária, ou seja, das placas tectônicas que na crosta terrestre se movem, provocando assentamentos em terra, terremotos, etc. e tal. Enfim, que devido às catástrofes que ocorriam aqui na Terra, somente as grandes construções megalíticas, com grandes blocos internos, é que talvez pudesse sobreviver ou escapar aos tipos de tragédias que ocorriam aqui na Terra. E é por isso que, a partir do ano 2000 a.C., aproximadamente, os sobreviventes daquilo que chamamos da cultura atlântica começam a construir em diversas regiões espalhadas pela Terra algumas construções megalíticas, templos megalíticos, laboratórios ou observatórios astronômicos megalíticos. E nessas grandes pedras ou nessas construções, alinhamentos astronômicos ou mesmo mensagens através de símbolos e escritos ainda não decifrados. E o fato é que, dentro da cultura terrena, aquilo que nós chamamos de edificações megalíticas seria o tipo de registro menos ruim que o homem pode produzir para escapar das intempéries. Mesmo com o advento hoje da tecnologia, em que nós podemos produzir CDs e DVDs, nem havendo catástrofes, isso também nós sobrevivemos. Tempo virá em que o homem, se nós conseguirmos sobreviver mais alguns 2 ou 3 séculos, irá colocar no espaço, em satélites geoestacionários, e não adianta colocar em Lua ou em outros planetas, mas somente em bases, ou naves, ou satélites, ou algo que voando no espaço, obedecendo ao centro gravitacional, todo o registro daquilo que o ser humano quiser guardar, preservar para a posteridade. Feita essa introdução, nós temos que perceber que, sob a perspectiva cósmica, os espíritos e os mentores celestiais afirmam que quase absolutamente tudo que o ser humano foi capaz de criar como forma de organizar a sua vida na Terra, em termos de gestão política, gestão administrativa ou relacional, tudo isso tem um quê de semelhança com o que ocorre para além das fronteiras da cultura terráquea. Isso porque as personalidades espirituais que estão ocupando as principais funções de mando aqui na Terra nos últimos 30 mil anos não passam de 4 ou 5 mil individualidades, são as mesmas. Essas figuras, elas têm uma estranha atração por aquilo que nós chamamos de poder, e sempre que elas encarnam, elas se dirigem à ocupação desses cargos. É engraçado perceber isso. E sob essa perspectiva, desses poucos milhares de individualidades, todos eles são exilados, praticamente. Espíritos vieram exilados de outros mundos. Então trouxeram no seu subconsciente espiritual, vamos assim dizer,
na sua bagagem espiritual, todo um arcabouço de vivência, que terminaram quando alojados aqui na Terra, influenciar o psiquismo existencial daqui, e por isso que muito do que nós criamos enquanto espécie pensante, no campo da gestão, aquilo que nós chamamos de organização de processos, isso é um pouco do muito que existe aí fora. Isso que foi feito na Terra não está nada de novo. É uma cópia adaptada, menor, pequena, do que existe lá fora. Nessa perspectiva, o que existe lá fora é, agora de encontro à sua pergunta, algo muito semelhante ao que ocorre na Terra em relação a esse assunto. Porque qualquer planeta do cosmos, seja que tenha geologia semelhante ao da Terra, ou um processo geológico totalmente diferente, seja mais denso, menos denso, seja mais isso, mais aquilo, seja aquário, seja o que for, qualquer planeta ou satélite, de qualquer galáxia, de qualquer sistema, enfrenta obstáculos da geografia astronômica e não há exceção. Qualquer órgão no cosmos pode receber o choque de um bólido celeste. Mesmo aqueles órgãos que já têm uma população cuja capacidade tecnológica é a mais alta, é o top, em termos de universo, ainda assim, problemas magnéticos de inversão de polaridade ou de fluxo podem acabar em um segundo com qualquer órgão no cosmos. Então, diante disso, o único lugar seguro para a preservação de dados, onde é? No espaço intersistêmico, ou interplanetário, ou intergaláctico. Mas para isso é necessário que as populações que desejam fazer isso tenham a condição de construir praticamente um planeta artificial, com uma base artificial. E é isso, exatamente isso que existe. Esse ser a quem chamamos Javé, pelas fofocas, tudo indica, é um habitante do planeta de Vega, sistema de Vega, só que o sistema de Vega é hoje o que o sistema planetário foi há tempos atrás, quanto da sua formação há 4 bilhões e 500 milhões de anos, 600 milhões de anos. Uma estrela formada com um disco de poeira, pó, rocha, cáries, girando, e com o passar dos anos, os planetas gasosos e os chamados planetas com densidade tipo Terra vão se formando. E nas primeiras centenas de milhões de anos, a formação do sistema estelar, muitos choques, cometas asteroides, cometas, pedras, planetas ocorrem. Então não teria tempo ainda que o sistema como o de Vega ter gerado vida. Mas o que é que acontece? Civilizações extremamente avançadas podem e se deslocam do espaço, levando toda a sua bagagem, ou seja, eles têm um planeta artificial, que na verdade é uma grande base, e viaja pelo universo. E eles passam 67 milhões de anos terrestres estacionados no sistema de Vega, 48 milhões de anos terrestres estacionados em outro sistema, e assim a vida cósmica para quem pode. Nesse sentido, existe sim locais construídos artificialmente, ou planetas construídos artificialmente, ou bases, como queiramos chamar, que são postos no espaço, sempre obedecendo a uma ordem estacionária que situada em torno de algum ponto gravitacional. E existem sim bibliotecas, entre aspas, não de livros, mas no local de armazenagem de dados do que nós chamamos de administração cósmica, tanto da hierarquia celeste quanto da hierarquia divina.
Só que na hierarquia divina chega um ponto tal que o poder mental desses seres quase Deus não precisa de tecnologia nenhuma mais. E a própria mente desses seres tem absolutamente tudo registrado. Mas, abaixo de um certo nível nessa hierarquia divina, em que o potencial mental vai diminuindo, aí surge o complemento da criação da tecnologia para exatamente dar suporte ao progresso tecnológico, espiritual, moral, educacional, enfim, dessas civilizações. Existe de tudo em forma. Não da forma como você estava pensando, mas de uma forma por necessidades, por possibilidades de produzir essas informações, porém existem civilizações, e é importante que quanto mais evoluída é uma civilização, mais livre de pertencer a esse ou aquele sistema ela é, porque todo o universo se transforma na casa dessa civilização. Para algumas dessas, o tipo de tecnologia, o tipo de armazenagem de dados se dá de uma forma totalmente diferente. Eles, como se eles abrissem o espaço-tempo, os pés vão curtir, aí guardam aqui dentro. Tudo que eles querem, é o tamanho de um quarto, e isso fica existindo aqui, mas fora do nosso espaço-tempo. Aí com o poder mental deles, eles abrem isso de novo. É como se eles abrissem espaço-tempo para guardar ali roupa, informação. É outra história que choca. Tanto me choca que a gente não entende como é que no tempo do Mahabharata, um simples mantra fazia com que certas armas fossem criadas e depois subissem. Por aí. José, da forma como você coloca esse aspecto do evolutismo, ele se dá como se ele desse sempre no campo material, sempre no campo do gesto físico, né? Quando a gente pergunta para você, para o espírito, para o filosófico, né? Existe, o espírito evolui e ascende em dimensões, né? Astral, mental, única, etc, etc, né? Então, desses milhões e milhões de anos, esses seres não ascenderam nesse sentido. Quer dizer, essa evolução está sempre estudando no campo do universo físico, complementando, né, até o encaixamento que está dando anterior, né? Ele não conseguia entender a rebelião lúcida, né? Esses seres, o próprio Bush, eles eram constituídos de matéria física, ou era uma coisa etérea, física? Física. Para 99% dos seres mergulhados nesse universo, nesse espaço-tempo, a progressão, apesar de vertical, ainda se dá dentro do que nós podemos classificar como sendo as leis desse universo de densidade física. Não chega a 1% dos seres que conseguem evoluir e sair dessa relação espaço-tempo. Teria começado a partir da expansão, que nós chamamos de explosão do Big Bang, a expansão. Os espíritos afirmam com absoluta tranquilidade que a realidade espiritual sempre foi e é pré-existente e independente da criação do mundo material. O problema é que, nesse nível, são os chamados espíritos puros, como a gente quiser chamar. Na hora em que há criação de realidade material, e um espírito está aqui nesse paraíso, mergulha aqui, ele se submete a algum tipo de vibração daquilo que nós chamaríamos da nossa física, da fisicalidade, como diz o Dr. Nelson Granato. Só que o que nós chamamos de vestimenta física, o condicionamento físico, ou realidade física, existem incontáveis níveis e subníveis daquilo que nós chamamos de fisicalidade. Nada a ver aqui com a questão de espírito. O que eu estou afirmando, pelo que escutei dos mentores, é que existem alguns mundos que nós, terráqueos, podemos observar esses mundos
mas não conseguimos perceber os seres que estão vivendo ali. Semelhante ao que Ramatiz, através desse filho mais, teria falado sobre Marx, da interpretação de Augusto. Isso não tem nada a ver com esses seres são tão evoluídos que não estariam vivendo nesse universo. É errado, eles estão vivendo nesse universo. Com o tipo de couro e de produção tecnológica que nós, com a nossa capacidade animal, não percebemos, mas outras civilizações que existem no cosmos percebem. Mas tudo isso ainda é muito abaixo da realidade espiritual pré-existente e independente de qualquer criação material. Entendeu, mais ou menos? Para nós é difícil compreender os níveis primários de evolução no nosso universo. Então fica praticamente impossível chegar no ponto em que você situou. Mas em linhas gerais a gente pode dizer isso. É simplesmente impressionante. Isso impressionante, causa perplexidade. A amplitude das possibilidades existenciais que existem somente na nossa galáxia. Feriria ao nosso padrão de conhecimento a modesta amplitude de possibilidades que existem somente no nosso sistema solar, que é muito inferior ao resto da galáxia. Em termos de evolução universal desse universo, a nossa galáxia média. Nem vai nem vem. Nem faz grandes progressos, nem causa grandes vergonhas, a não ser uma pequena parte da periferia dessa galáxia. Só que não existe somente o nosso universo. Existem outros universos para além do nosso universo. Universos que a gente poderia chamar de físicos, entre aspas. E nenhum desses universos que formam o grande multiverso, se chamado pela teoria das cordas, tem nada a ver com aquilo que a gente chama de realidade espiritual, que é muito superior e persistente a isso. E os espíritos dizem que nisso que nós chamamos de realidade espiritual ainda tem mistérios que eles, os próprios espíritos, livres do condicionamento de um cérebro animal, não conseguem arquitetar um entendimento razoável. Porque o Pai universal, que existe para além de tudo isso, que não está preocupado com as contas de Luiz Carlos Matão, nem de Rogério, nem se Ricardo está assim ou assado. Ele nos ama, nós somos parte desse Pai, mas, como os hindus chamam, esse Parabrahma existe muito acima, mas muito acima de tudo que é deuses, superdeuses, trindades que daqui da Terra nós consideramos como céu, isso e aquilo outro. O Criador desse universo físico é alguém que talvez não chegue próximo àquilo que nós poderíamos considerar que o quase Deus Pai. Porque esse Deus Pai, que está além das nossas pretensas filosofias, crenças, religiões absurdas, etc., é incompreensível para nós. O nosso cérebro é tão limitado que a gente só consegue compreender algo que tenha princípio e fim. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é transitório, ele nasce, morre, ele tem princípio e fim. Então, o fato dele ser assim e de existir assim, ele já limita o entendimento e somente as coisas que têm princípio e fim podem ser por ele compreendidas. Mas existem coisas que não têm princípio. E nós, seres humanos, não conseguimos entender como é que algo pode não ter princípio. Então, isso é um pequeno exemplo de como nós somos limitados no nosso entendimento. E aprofundar sua pergunta seria passar além desses padrões, o que não teria condições nem de entendimento, nem de expressão. Mas espero que em linhas gerais você tenha entendido que existe muito mais coisa aí. Infelizmente, Lúcifer, Rebelião, Anjos, é um capítulozinho modesto naquilo que nós poderíamos chamar de
evolução nesse universo. Por isso que é perigoso, ingênuo, primitivo e pouco inteligente considerarmos que anjos, arcanjos, querubins, serafins, como nós chamamos, diversas classes de extraterrestres, em seus departamentos ou seus níveis de hierarquia, são seres muito evoluídos. São comparados conosco, mas longe, muito longe de serem superiores, superísticos, superativos. Eles ferram e muito dentro do padrão deles. Perfeito. Nem o Deus criador desse universo. Somente esse Pai, esse Parabrahman acima de toda essa. Mas esses anjos, ou qualquer pessoa muito bonita que tenha poderes, diante de uns caras pálidos homogêneos, vai ser tratado como Deus. Mas se qualquer extraterrestre charmoso, bonito e cheiroso aparecer, para a gente é Deus. Ver como a gente ainda rasteja em termos de percepção do que se chama evolução espiritual. O espiritismo não é tudo. É só parte da explicação, aquilo que nós podemos compreender. E ainda não entendemos muita coisa do que lá está escrito. Rogério, como é que era a relação de Jeová com os Atlantes? Ele tinha uma convivência direta com estes? São perguntas cujas respostas fazem parte de um livro inacabado, que por absoluta falta de condição de entendimento de minha parte, esses livros não foram ainda concluídos. Mas, da mesma forma que o ser humano tem os seus altos e baixos em termos de conduta psicológica dentro de certas situações, ao longo dos últimos minutos, ao longo dos últimos 600 mil anos, existiram diversas tentativas desse ser chamado Javé de, entre aspas, quando a invasão de Lúcifer, a rebelião de Lúcifer invadiu a parte dos sistemas que ele, de alguma forma, é o Deus desses sistemas, ou toma conta, ou trabalha, ou ajuda, sei lá, que tipo de palavras ele usar. E aqui respondo eu sozinho. O fato é que esse ser, ele tentou de tudo. Os pactos que ele fez, Noé, Abraão, ele fez pactos com certos números de poder, tentando ver se ajudava, se preservava. Mas o orgulho dos Atlantes, ou o orgulho de algumas famílias, daquilo que nós chamamos de Império Atlântico, era tão ou mais estúpido do que o nosso. Na atualidade, que forçava Javé e outras componentes que invadiram a terra. E se Javé fosse impedir a invasão, ele iria destruir tudo. Não resolveria o problema. Então, deixou invadir, como deixou invadir outros mundos, e tentou administrar, no sentido de ajudar todos os componentes que invadiram, o que não tinham mais para onde ir, tiveram que se refugiar por aqui, a progredirem juntos. Quando chegou a um ponto que ele viu que não dava, ele deu um ultimato. Ou cai fora, ou serão destruídos. Os que foram destruídos, as suas formas físicas, por absurdas que fossem ao nosso entendimento, os espíritos subordinados a essas formas físicas, ou seja, os corpos originais com que esses seres chegaram aqui, filhos de outras realidades, esses espíritos iriam, entre aspas, desencarnar, só que alguns desses corpos não eram de carne, então o termo não se aplica. Com a morte desses corpos, os espíritos deles iriam ficar presos ao magnetismo espiritual da Terra e teriam que nascer na única espécie pensante que Jeová resolveu deixar, que é a espécie Homo sapiens. Então, os problemas atlantes ocorreram sempre paralelo à evolução da própria natureza terrena, nas suas ramificações do que viria a ser depois o Homo sapiens, sapiens, o Homem de Neandertal, e outras formas pensamos que existiam, mas se extinguiram, e nós ainda não encontramos o elo em relação a essas figuras. Mas isso é uma história ainda por ser contada. Até porque a história atlântica é de dezenas de milhares de anos. E o nome nunca, nem sempre foi esse. Mudou bastante.
e nós temos uma compreensão muito limitada dos fatos. Um outro aspecto que envolve essa questão é que nós, seres humanos, não conseguimos compreender direito o grande, os ingleses chamam big picture, o grande contexto que envolve a vida. O que é que eu estou querendo dizer? Quando a gente solta um peão no chão, o peão ele fica girando, mas ele não fica girando com o eixo reto, ele se inclina. Ele às vezes sai dançando desse jeito. Ok? Pois muito bem. A Terra, ela gira em torno do Sol com o eixo inclinado, que varia a média da 23,4 graus. Então, a Terra está sempre inclinada em relação ao Sol. Sempre. Só que nós não entendemos direito, faz de conta que isso aqui é o Sol. A Terra, ela gira assim. Aqui está o Polo Norte, aqui é o Polo Sul. Não é assim, é assim. Inclinado. Um ano que nós chamamos é quando a Terra faz isso. Mas ela mantém a inclinação do eixo. Ela precisa dar cerca de 26 mil voltas ao redor do Sol, ou seja, 26 mil anos, para o eixo ir se inclinando e completar uma volta, ou seja, a Terra gastaria 26 mil anos para que o eixo dela completasse o que se chama ciclo da precessão equinocial do eixo da Terra. Esse ciclo aqui, que demora em média 26 mil anos para a Terra conseguir fazer isso, os toltecas dividiram em 4 ou 5 idades, como os hindus também dividiram em 4 ou 5 idades. Os hindus dividiram em 4, chamadas yugas. Qual é a questão? Muito simples. O que nós vamos falar agora tem a ver com a parte mais séria, mais profunda, daquilo que no passado era uma ciência seríssima e que hoje se chama astrologia. De fato, o contexto cósmico, a vibração cósmica, ela interfere, vamos assim dizer, no humor espiritual. A coisa é tão doida que não interfere só na parte física, mas vamos deixar isso para lá. Então os hindus, eles afirmam com muita propriedade algo que nós poderíamos comparar ao seguinte. Aqui perto do Equador nós não percebemos direito, mas no hemisfério norte, lá para o lado tudo mais próximo ao polo, também aqui no hemisfério sul, as chamadas 4 estações do ano. A gente aqui só tem verão e chuva e não chuva. Mas existem as 4 estações do ano, por incrível que possa parecer. Os europeus aqui sabem disso. Cada estação dessa, verão, inverno, outono, primavera, traz consigo alguns comportamentos da natureza que interferem no humor e na saúde das pessoas. No calor, você usa roupas leves. No frio, na primavera, algumas plantas começam a brotar. Quem tem alergia a certo tipo de cai doente. No outono, ou seja, cada estação do ano afeta, influencia a que o ser humano se comporte dessa ou daquela maneira, e ele fica mais predisposto, intelectual e psicologicamente falando, a se conduzir, a produzir mais ou menos. Muito bem. Nessa perspectiva cósmica, esses 26 mil anos, as yugas que os hindus dividiram seriam espécies de estações cósmicas. E a cada ciclo de 5 mil, ou são 200 e pouco, o som que eu digo é a menina. 5.200 e poucos anos. O tipo de interferência que vem dessa região do cosmos, aonde o Sol com os planetas está atravessando, interfere em absolutamente tudo no modo como a raça humana, a espécie Homo sapiens e outras espécies evoluem. As chamadas cidade de ouro, Satya Yuga, nesses tempos, ninguém mente.
nesse tempo, aqui na Terra, já existiam civilizações absolutamente evoluídas, tanto na perspectiva tecnológica quanto espiritual. A questão é, nos mundos ou sistemas espalhados pelo universo, eles também têm esse tipo de influência. A evolução espiritual deles está em enfrentar alguns obstáculos produzidos pelas estações que eles estão mergulhados. Isso aqui para a gente parece ficção, porque os nossos problemas são de ordem tão imediata, tão absurdos, que a gente nem pode raciocinar nesse nível de amplitude, mas que existe. Nós já saímos da Kali Yuga. Não estamos no final, já saímos. Quem melhor explica isso é o Tezuo, o guru de Yogananda. Ele tem um livro só sobre isso. Mas para nós ocidentais é muito complicado entender. Mas que existe, existe. E daqui a pouco, com algumas coisas que devem acontecer, o humor planetário deve melhorar. E como o próprio Satya Sai Baba diz, de uma forma inesperada e quase que de repente, tudo na Terra irá melhorar. Em média, 4 a 5 mil personalidades valiam. Tem algumas equipes espirituais que apontam 7 mil, outras 6, mas as mais importantes, faixa de 5 mil. O universo de 24 bilhões, só essa turminha aí. Essa turma é tão... A tendência e a inclinação espiritual delas é tão forte que ela nascendo numa família pobre, a sede pelo poder tão grande, que a espiritualidade se serve disso para que o progresso possa ser feito, e um Zé Ninguém se transforma num imperador às vezes, ou por uma evolução que ele provou. Lua. A maioria dos mandatários da história terrena não nasceram berço de ouro, não. Boa parte, metade, sim, bastante, todos. Os que nascem nem sempre entram para a história. Se a gente observar as monarquias europeias do último milênio, reis e rainhas sem expressão, alguns até nascendo assim, qualquer um chega lá. Mas quando você nasce fora desse público, você só chega por uma tara espiritual muito forte pelo mundo. E 500 espíritos evoluídos encarnam, se são realmente evoluídos, a tendência espiritual desses espíritos, sabe qual é? Se afastar. Então, se os medíocres não conseguem abraçar o poder, se os espiritualmente evoluídos, devido ao tipo de poder exercido aqui, se afastam, o espaço está sempre aberto para quem? Para os apetites mais vorazes. E é isso que a espiritualidade diz. Infelizmente, não tem havido grande criatividade ao longo dos muitos milênios, em termos de concepção do poder temporal na Terra, que são os mesmos babacas, nós, que estamos nos reversando dos poderes temporais do mundo. Infelizmente. É isso, há um plano para fazer essa revolução, fazer o progresso. Mas eles querem tanto progresso assim. Não, nenhum. Mas é o que você quer. Vai fazer o quê? Você tem que se respeitar o livre-arbítrio de todo mundo. O capitalismo, da forma como é praticado, é um monstro, porque provoca o terrorismo da exclusão social. Aí você está no lado dos que estão sendo excluídos, aí você também vira um monstro, provoca uma revolução de falsa esquerda, aí promove uma revolução, derruba um monstro e cria outro aqui igual ou pior, você... Isso não é progresso, é revezamento. Mas sob a perspectiva espiritual, já que não tem outro jeito, é assim que a humanidade progride. É o progresso que a gente pode ter. Já que o livre-arbítrio de todo mundo é respeitado, eles vão ter fé. E como esses seres têm que existir aqui na Terra, sempre que eles nascem, quem é que está à frente de quê? Muitos descuidados de analisar profundamente a questão, às vezes, como é que pode o mesmo espírito
ter sido Júlio César, Napoleão, Alexandre Magno. Pior que foi. Pior que tudo deles. São os mesmos caracterizarem a mesma expressão ou forma de expressar poder. É impressionante. Muda muito pouco. Muda a cultura, muda a forma física às vezes, mas a tragicômica situação e produção megaloma desses nossos irmãos e irmãs da nossa. Agora, você não tem que aceitar nem acreditar, mas é isso que eles dizem. Espiritualmente, a gente está na mesma estaca em que estávamos há dezenas de milhares de anos. Se você olhar sob uma perspectiva dura, não houve progresso nenhum, e nem muito menos evolução. Só revoluções. Mas se você olhar por outra perspectiva, você observará que essas revoluções produziram avançozinhos aqui e acolá, que mostram uma lenta evolução. Por exemplo, a Revolução Francesa. Nós queremos algo cujo aspecto de terror seja mais forte que a Revolução Francesa, não tenha sido mais forte, não tem. Não tem nada tão violento e abjeto quanto algumas páginas da Revolução Francesa. Mas trouxe progresso. O primeiro deles separou a Igreja do Estado. Monarquia também foi separada do poder do Estado. Criou monstros, criou. Problemas espirituais que até hoje referem no progresso de algumas sociedades e de muitos indivíduos. Sim, já foi feito. É chamado mal necessário. O problema é o seguinte, é o que Giordano Bruno, uma vez na espiritualidade, estava dizendo. Vocês dois deviam ter escutado isso e entenderiam melhor essa questão. Qual é o problema? Já o Espírito estava dizendo, enquanto os donos do poder na Terra não reformarem o poder espontâneo e de vontade, sempre estarão fazendo com que do outro lado surja alguma força que bata na frente. E quem é que diabos na história da Terra reformou espontaneamente o poder que possuía na E20 você? Ninguém. Alguns desprezaram o poder magnificamente, dizendo a César o que é de César. Jesus tem poderes para ser o que quisesse na terra. Apenas amor. Abriu mão, caminhava sobre as águas, fazia tic-tac aqui, escapulia ali, pulava ali, desaparecia, pulava, não me pergunta o que é tic-tac. Transformava pedras em cães, fazia tudo. Todo mundo queria que ele fosse rei. E ele tinha momentos. Ao contrário, anulou todos os poderes que tinha e se deixou agredir pela estupidez humana para mostrar o verdadeiro poder espiritual, que é o de amar, mesmo aqueles sem haver. Esse é o verdadeiro poder espiritual. O resto é ilusão e estupidez da gente. Gandhi podia ser presidente da Índia. E conseguiu sozinho, sem pedir ajuda de ninguém, a independência do país. Os hindus, vendo ele apanhar na sua obediência pacífica, ficaram com tanta vergonha que mesmo sem ter estatura humana, começaram também a se colocar ao lado de Gandhi e se tornaram heróis de novo. Fora esses, quais os exemplos que nós temos? Isso é uma situação pior do que a do nosso Estado, em que algumas poucas famílias vêm se revezando há dezenas de anos. Não, mas são eles. Se fosse milhões de milhares, ele é bem besteira. E o problema da corrupção moral é da humanidade, não é de família A, B, C, ou de Estado A, B, C, ou de religião A, B, C, ou de país. É da espécie usada. É um problema espiritual nosso. Nós falamos dos outros quando estão no poder, mas se fôssemos nós, talvez a tragédia fosse pior. No mundo em que ninguém promove a reforma do poder, como é que vai ter progresso? Como é que vai ter evolução espiritual? Não vai. E no mundo em que ocorre o processo de reencarnação, e os medíocres não logram, entre aspas, sucesso na vida, os espíritos mais evoluídos, por uma questão de índole, de tendência, de inclinação, põem foco das suas atenções, das suas potencialidades e outras coisas. Quem move a terra é a política. Quem é que vai cuidar da política? Aqueles espíritos que são. E ainda bem que eles fazem isso. Não é assim que ser ministro. É a cada segundo, no dia a dia. E convenhamos, pessoal, qual o problema do Brasil?
É a geografia brasileira? É o clima brasileiro? São os animais da natureza brasileira? É o povo. Somos nós. Qual o problema da Terra? É a geografia da Terra? Não, é o povo da Terra. Eu tenho orgulho. Orgulho de quê? Que orgulho? Não, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Por quê? Não, eu tenho orgulho de ser paraguaio. Por quê? Tenho orgulho de ser russo. Por quê? Que diabos nós podemos aplaudir? Não. O Brasil faz o etanol. Maravilha, faz teu orgulho de ser brasileiro porque não produz não. A vida é muito mais importante que isso. Um diabo que ninguém nesse planeta, nem país, constrói alicerces fortemente estruturados nos valores espirituais que embelezam a vida. Aí sim nós meninos poderíamos ter orgulho de alguma coisa. Mas aí no mundo desse jeito, quem é que manda na política? Os mais espertos, óbvio. Os mais evoluídos, ou menos estúpidos, se recusam a vender suas almas para se tornar espertos. E os medidos não vão pegar o pão mesmo. Fumar massa de manobra. Os medidos falam sobre perspectiva espiritual. Os espertos não indo. Infelizmente são. Não há progresso sobre uma determinada ordem. Sobre uma outra, ocorre o progresso que é possível de acontecer. Com revoluções, sem revoluções, dessa forma caótica que a gente está vendo aí. E o bom ou o pior dessa história é que ou a gente aprende, ou vai ser sempre assim, ou a gente acaba com esse problema. Não vem ninguém de fora fazer pelo seu errado quem deve fazer. O 23 de dezembro de 2012 seria o último dia desse período de 26 mil anos, desse chamado ciclo da precessão dos equinócios da Terra. Ninguém sabe como os toltecas, há 5, 6 mil anos atrás, conseguiram ter tecnologia para fazer essas contas e perceber esse movimento da Terra, coisa que somente no século XX, com o avanço da astronomia, se percebeu que eram as contas. Então, esse ponto aqui é realmente o último momento dessa última idade, ou dessa última etapa. Os maias disseram, como é essa história? Os toltecas fizeram essas contas, criaram todos esses calendários, não é só um, são vários. O problema é que os espanhóis, quando invadiram a América Latina, destruíram absolutamente todos os códices maias, só restaram 4. De milhares. Completos dos 4, somente 2. Esses calendários é um desses aqui só. Mas os maias, quando herdaram os toltecas são tão antigos que a cultura tolteca, ou como no México é chamada Olmeca, foi a cultura mãe de 3 grandes civilizações: incas, maias e astecas. Mas os maias, os incas e os astecas, quando herdaram desse conhecimento dos toltecas, eles já não sabiam, eles já não tinham nível de compreensão intelectual dos toltecas, então eles já não sabiam calcular direito. Eles herdaram os calendários, mas não sabiam mais calcular. Porém, eles compreendiam o quê? Que aquele calendário falava do tal ciclo da precessão equinocial. Sabiam que o calendário dividia esse circuito cósmico em datas ou etapas de aproximadamente 5.125 a 5.250 anos em cada. Os maias sabiam que no que hoje nós chamamos ano 3.110 ou 3.112 a.C., se iniciava o último período de 5.125 anos, segundo algumas contas, ou 5.250. Esse período aqui acaba no dia 23 de dezembro de 2012. Qual o problema? Os maias, quando herdaram isso, há 4.000 anos atrás, ou seja, por volta do ano 2000 a.C., eles começaram a fazer as contas, eles sabiam identificar onde começava a idade, mas não sabiam identificar quando era terminaria. Mas eles haviam percebido, e os astecas também, que sempre que um ciclo desse terminava, ocorria uma grande catástrofe ou algum tipo de problema muito sério para o outro ciclo começar. Na cultura asteca e maia, os problemas um foi
definido pelo fogo, o outro foi definido pelos terremotos, o outro foi definido pelo dilúvio. Claro. Então eles começaram a ficar com medo de estarem vivendo já muito próximo ao último dia desse momento, e como eles não sabiam calcular quanto tempo ainda faltava para o final desse ciclo, eles começaram a apelar para os deuses. E para impressionar os deuses, eles começaram a fazer o quê? Sacrifício de pessoas. Como um modo extremo de pedir aos deuses que retardassem, enfim, de tudo. Esse é o pano de fundo da estupidez dos mais e dos astecas. Estupidez? É a cultura deles na época. Mas quer dizer, de fato existe, entendeu? Esse circuito definido pelo eixo da Terra, que como um peão completa esse giro em 26 mil anos, ou seja, a Terra tem que dar 26 mil voltas em torno do Sol. Enquanto isso, o Sol está se deslocando e levando consigo todos os planetas. Então, é a mesma zona cósmica que há milênios atrás nós estávamos passando, estamos ainda inseridos na mesma. A influência é a mesma. Termina esse período agora, em 2012. Sob outra perspectiva do Rio Tesoá, isso já acabou. E já entramos há algum tempo com a novidade. Tudo isso tem a ver com esse momento de reintegração cósmica da Terra, tem a ver com o retorno dos deuses, com o retorno do mestre. São conceitos, reciclagem espiritual, exílio daquelas personalidades que na Terra não conseguiram progredir minimamente ao longo desses milênios. E o mínimo que se exige é tendência ao bem. Se numa turma de 50 alunos, o professor fosse colocar nota 8 para alguém ser aprovado, ele deveria olhar para a classe, para a turma. Se a turma fosse feita só de alunos superdotados, ele pode colocar uma nota dessa. Mas se é um bando de doentes e doidos, ele colocar a nota 5 como sendo na mínima para passar, já é complicado. Às vezes ele coloca 1 ou 2. Nota 1, pronto. Entre a média e nota 1, passou. É mais ou menos o que eles fizeram. Em observando a humanidade, nem nota eles deram. Eles disseram, quem for pelo menos tendente ao bem, fica. Quem nem isso conseguiu, sai. Para poder os tendentes ao bem continuarem a avançar, nem que seja muito lentamente. Mas se essa turma que não sair, não vai ter progresso nunca. Qual é o problema da gente? Seríssimo que a gente não sabe avaliar. Às vezes eu fico besta. O meu drama nesses últimos anos foi sozinho ficar recebendo algumas informações e ninguém mais na Terra falar. Aí você entre 6 milhões e meio, e você achar que você está certo e o resto está errado, não é estúpido. E esse é o meu drama moral. Mas eles ficam me apontando coisas que eu nem falo. Uma delas, eu vou falar agora. Um dos grandes testes que nós vamos viver daqui a algum tempo, lá para o século 23 ou 24, você sabe qual é? Os espíritos que vão continuar encarnando aqui ainda são tão sem futuro que espíritos outros estão vindo já desde os anos 90. Esses espíritos têm nada a ver com a rebelião do luz. Vivem mundos evoluídos, estão desligando das suas realidades para nascer como homens e mulheres aqui na Terra, para ajudar o progresso planetário. Vão ficar aqui durante 1 ou 2 mil anos. Qual é o problema? Nós já estamos vivendo novos paradigmas. Mas novos paradigmas, alguns deles fornecidos ou apontados pelos postulados filosóficos da mecânica quântica, outros por outros assuntos que nós sequer conseguimos valorizar. Então, por exemplo, o Dr. Masaru Emoto, japonês, fez testes com a água congelada, fotografou os cristais e decaiu. Cientificamente hoje já se sabe que o pensamento humano influencia a água. Se você pegar um copinho desse lá, deixa aí, pegar esse outro aqui, qualquer um de nós fizer uma oração, nós congelamos essas duas águas aqui.
Depois que a água estiver congelada, nos primeiros momentos em que começar a descongelar, você fotografa os cristais de água que se formam, aí você percebe que essa água aqui, que não houve a intenção ou uma bênção de alguém, os cristais estão lá meio desorganizados. Esses daqui organizam-se de uma forma belíssima. Se eu colocar essa aguinha aqui para escutar um forró, um heavy metal, se eu colocar isso aqui para uma música de opeleiro eu tocando, fotografar os cristais dessa água, os cristais andantes, e aqui bem melodioso. Se eu pegar duas etiquetas, escrever ódio, grudar aqui, e aqui amor, grudar aqui, deixar essas duas águas dormirem, amanhã de manhã eu congelar, na hora que for descongelando eu tirar as fotos dos cristais de água, o ódio, os cristais aparecem como se fossem, e esses aqui perfeitamente, ricamente adornados. É impressionante. Tem os livros de Masaru Emoto. O pensamento faz isso com a água. Detalhe, nosso corpo é cerca de 70% líquido. O que é que os nossos pensamentos não fazem com os meus? Detalhe, 2/3 da Terra é água. O que é que o pensamento humano não faz com a água do planeta? Mas a gente não está nem aí para isso. A gente sabe que é um novo paradigma, mas a gente não consegue levar isso a sério. Essas alminhas que estão vindo já sabem disso. E mesmo nascendo em novos corpos, saberão naturalmente de muito mais coisas que nós, os espíritos tendentes ao bem, que vão continuar nascendo nessa terra minerária. Só que, como nós evoluímos tão lentamente, continuaremos evoluindo lentamente, e esses mais evoluídos é que vão puxar agora. Mas vão, se a gente não tomar cuidado, irão existir 2 tipos de seres humanos. E vai ser outro problema espiritual. Porque vai ter a turma da elite A e a turma da elite B. Já todo mundo vai ser elite. Mas não é elite, nós somos um lixo. Pela nossa incapacidade de amar e de perceber o óbvio. Então, assim, mas se eles não vierem, a gente não alavanca. Nunca tem só uma boa solução, possibilidade para a espiritualidade. Sempre no planejamento espiritual dos últimos milênios foi pela opção menos ruim. Porque não há uma boa opção para a situação em que nós nos colocamos aqui na Terra. Então, a gente um dia vai entender que essas estações cósmicas influenciam. Esses seres só vêm porque a Terra está entrando num novo período em que as condições cósmicas permitem que outros seres, que outras almas, espíritos mais evoluídos possam encarnar em corpinhos desse tipo. No momento, ainda não dá. Só para alguns. Vejam como o assunto é meio doido. Tiago está perguntando sobre os sacrifícios que sempre nas páginas do Antigo Testamento o povo hebreu fazia, e também outros povos, para homenagear ou aplacar os deuses, mas principalmente dentro daquilo que se chama pacto entre Jeová e o povo hebreu, o porquê desse sacrifício. Esse você perguntou? Mais alguma coisa? Rogério, só interrompendo. Tem até a passagem que tem na Bíblia que o filme mostra, quando eles ainda no Egito, que ele manda sacrificar o animal e pintar as cópias das casas, porque aquelas crianças cuja porta está mascada com aquele sangue, as crianças não vão ser contaminadas, não vão ser atingidas. Chance se refere tem que sair na escola. Isso está sendo gravado. Tá. Daí importa dizer que o que vai ser dito aqui deve ser tido apenas como referência para reflexão, não é conveniente como verdade, porque esse assunto ainda vai ser devidamente aprofundado por quem de direito. Primeira coisa, eu não sou melhor advogado que Jeová, que eu já até pode ter nos atuais momentos, mas somente numa percepção mais profunda nós vamos entender que esse sacrifício não é invenção de Javé, nem muito menos dele impõe isso no barco. Isso é uma atitude humana. E ele, a espiritualidade, eu sei porque não há o
Nas primeiras vezes em que eu estudei, eu cheguei até a pensar que esses sacrifícios eram feitos porque esses seres, inclusive pronto, seriam tão pouco evoluídos que eles precisavam do eflúvio, do sangue. De tudo eu já pensei a respeito disso. Porém, a informação que eu tenho recebido da espiritualidade aqui não é nada disso, eu estava totalmente errado nas minhas análises. Se depois, com calma, o conselho que está aqui puderem ver, no Deuteronômio, em que Moisés reproduz uma série de discursos de Javé, em que Javé falava, a arca reproduzia, Moisés com os seus companheiros anotavam o discurso de Javé. Tem hora lá que Javé diz: eu estou de saco cheio com esse sacrifício que vocês dão. Isso pode impressionar vocês, a mim não. E por aí vai, ou por aí vão, as múltiplas faces desse Javé tentando administrar as situações da terra de acordo com o que o ser humano poderia ofertar. É totalmente desprezível, detestável, o sacrifício que Abraão ia fazendo com seu filho Isaac, mandado por Javé. Sob todas as perspectivas. Na hora que a gente lê, a gente acha isso. Mas eu já escutei da espiritualidade 3 explicações distintas, parece que as 3 verdadeiras. Primeiro, não foi Javé que me deu aquilo. Eram as trevas tentando complicar o pacto entre Abraão e o tal Javé. Mas, em havendo aquilo, Javé deixou correr para ver até onde o nosso amigo Abraão ia, na obediência a ele, já que ele tinha colocado outras disciplinas junto a Abraão e outros testes, e Abraão tinha se saído muito bem, menos em um. Aí ele deixou esse menos um, eu não sei qual é a pessoa que foi aqui no cima. Então ele deixou, e por isso, no momento da ele disse: ei, Abraão, basta, não precisa. É muito complexo. Segundo o que eles dizem, eu vou aqui, para não ficar bem longa a explicação, me apegar, inclusive, aos exemplos que vocês falaram. Na época dos egípcios, quando os hebreus estavam cativos do poder egípcio, Moisés e Javé rogaram as boas pragas dos egípcios, ou eles libertavam os hebreus ou as pragas, e uma das tais, a questão dos primogênitos, deveria ser colocado sangue nas portas para preservar os primogênitos do lado hebreu. Então, o que é isso? A gente não sabe disso. Mas o sangue animal, com uma certa dose de poder mental a ele agregado, já que o líquido recebe e copia as informações que recebe de qualquer mente, o sangue animal de qualquer bicho, do ser humano a um ratinho, ele funciona como foco agregador de seres elementais. Ou seja, tem alguns tipos de alminhas, de mônadas, que ainda não têm a condição pensante desse pé. E o conjunto vibratório desse sangue, e átomos ou moléculas desse sangue, associados a essas forças espirituais, promove a atração e repulsão de certas energias. No caso dos hebreus, essas marcações funcionavam como uma espécie de cerca de arame farpado vibratório e fazia com que tal anjo da morte que iria ferir os primogênitos do lado dos egípcios respeitassem aquilo ali. Tal anjo da morte, um tipo de vibração, som, estou numa nave, que aonde tem aquela vibração, isso do jeito que o isopor se derrete diante do fogo, quando a vibração vai chegando diante dessa outra vibração da laje. Ou seja, como sabe? Por isso nós não temos ainda o devido equilíbrio moral e nem muito menos a maturidade emocional para falar sobre isso, porque a gente vai chamar isso magia negra, mas não é.
O que nós chamamos aqui na Terra, com os conceitos, que aqui nos acostumamos a qualificar, depende da intenção. Se, dentro da cultura humana, o que se praticava era isso, e se nós matamos animais da natureza terrestre por prazer ou por necessidade alimentar, se a própria natureza criada por Jeová na Terra, ela é de formas que tem que destruir outras formas para poder manter a sua forma, nós temos que conter, nos alimentar de outras energias para poder manter o nosso padrão energético vivo. Bruxaria. Bruxaria seria você matar, utilizar esse tipo de poder para fazer mal, com a intenção da maldade. Mas o Bhagavad Gita explica claramente que você pode, às vezes, até matar alguém intencionalmente, ou seja, querendo, mas dentro de uma circunstância cósmica em que a morte daquele alguém fará bem ao progresso espiritual ou ao progresso da coletividade, e por isso Krishna encheu o saco de Arjuna para ir para a guerra, para destruir o que na época representava como sendo o mal na espécie Homo sapiens. Ou aquele ramo da família que disputava o poder era destruído, ou a terra seria dominada por um império e não poderia ter futuro nenhum, nem esse tipo de futuro que progresso que a gente teve. Se distribuiria. O Império Atlântico quase destrói a terra. O Império Rama Krishna, na época de Rama de Krishna, quase destruía a terra também. Então, são situações de exceção em que os avatares nascem e se tem que destruir, destrói. Mas nós não temos como compreender isso. Mas quem criou essa situação aqui na Terra fomos nós, fomos os. Então eles podem agir assim na medida em que não tem ódio, raiva, eles atuam cirurgicamente para possibilitar aos imbecis que os imbecis possam ter um tipo de futuro. Mas eles não são imbecis. Afinal de contas, quem nasce na natureza criada por Javé, com um código de vida presente no nosso DNA, já nasce para morrer. Já que tudo já nasce na natureza da Terra programado na morte. Por isso que é um mundo transitório. E se você vai morrer mesmo, e você está causando, e você é a pedra angular de um processo que pode impedir o progresso da vida planetária, qual o problema de você morrer 10 anos antes do que estava previsto, já que você ia fazer uma grande besteira? Sob a perspectiva espiritual, isso é um favor que você faz. Note que o espírito, ele está tão louco, tão empodrecido em termos de perspectivas espirituais, e vai fazer muito mais besteira ainda, e se fizer a cada besteira que faz, ele arquiva mais 10 descartes, sob essa perspectiva é uma graça de alguém, dê um peteleco nele e ele morre. Para parar de fazer bobagem. Mas isso não pode ser dito, nós não temos maturidade espiritual para poder ser sobre isso. Por isso que nós ocidentais não compreendemos o Bhagavad Gita. E achamos Cristo um avatar absurdo, já que ele matou pessoas na guerra. Matou. Rogério, nesse caso, esse ser pode continuar fazendo maldade mesmo na espiritualidade? Sim. Faz um problema. O pau planetário é do mundo desencarnados, então as besteiras que ele faz lá importam menos do que as que ele faz aqui. E o progresso de lá, apesar de lá ser o mundo causal e aqui o mundo dos efeitos, mas sob a perspectiva kármica que nos encontramos é o contrário. O mundo causal é aqui porque os espíritos têm que assumir corpos transitórios para que com a força ectoplasmática desses corpos possam sarar as feridas das suas almas. Nós invertemos totalmente a situação próxima. Jeová, quando terminar essa aventura, ele deve se internar em algum canto para descansar, tomar uns bons pelpos, para esquecer esses últimos 2 milhões de anos de história. Isso é um absurdo que nós criamos na Terra. Nós. Ele pode ter errado em alguma coisa, se é o caso que o meu sou ele é, mas no meio nós reagindo às nossas atitudes. Sob a perspectiva kármica, nós geramos isso, não é? Olha que a sobrenaturança da... Ora, você é o primeiro. Ele melhorou, né? Vários negócios que comprar com cloro. Sequando, né? São eu. Pessoal, nós só temos mais 10 minutos
E eu vou pedir licença a vocês. Eu vou viajar amanhã, já chegou ali a notícia, amanhã tarde, vai vir telefone, lá de manhã cedo, mas eu estou muito tempo. Professor Rogério, é um prazer estar aqui, convidado aqui pelo virtual, não sabia que tinha alguém com tanta sabedoria sobre. Mas apesar da má companhia, você vai prever, ter esses professores, formam Olha, eu tenho recebido notícias desses mentores espirituais e cósmicos ao longo dos, sei lá, como uns 11 anos, sabe, 5 anos. Eles nunca se referiram a essas civilizações chamadas civilizações subterrâneas, que muitos livros falam dessas civilizações mortais. O que eles sempre disseram, e ainda não posso ir muito a fundo em tudo que eles disseram, eu mesmo sei se entendi direito se está certo, é que há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, uns bons 5.000 anos atrás, quando inaugurou essa última era, a intenção de Jeová foi deixar essa era como sendo a era do Homo sapiens. Os filmes Senhor dos Anéis, de certa forma, mostram isso no final. Quando desaparecem da Terra todas as outras formas de espécies pensantes que viviam na nossa fisicalidade e outras no astral planetário, com elfos, nomes pensantes, papapá, que a gente hoje acha ficção, mas o pior que parece existir, para que toda essa turma ficasse encarnando na espécie Homo sapiens, porque o corpo da espécie Homo sapiens nivela todo mundo por baixo. Faz todo mundo igual, farinha do mesmo saco. O comportamento de alguém aqui define como ser alguém mais evoluído ou não, mas não é pelo belo sorriso, pelo dinheiro, não é por aí, nem pelo discurso. É a atitude, cara. Nesse sentido, Jeová, quando decidiu que ou fazia isso ou não tinha futuro para a Terra, quando ele expulsou da Terra muitas equipes de fora e destruiu outras tantas, algumas destas não tinham mais condições de sair do sistema planetário, de voltar para os seus mundos de origem, só tinham condições de ficar aqui na Terra. Mas iam ser destruídas por ele. Algumas fizeram um pacto com ele e prometeram que ficariam no fundo dos oceanos durante o tempo necessário fosse até o fim dessa idade, quando a Terra voltaria a abrir seus portões para receber visitações. Nessa perspectiva, outros pediram permissão para construir bases subterrâneas e deixar os seus membros ali residindo, porque para algumas civilizações aí fora, 5.000 anos terrenos, outros fizeram isso sem pedir permissão de Jeová, mas a equipe dele percebeu e vigia de perto para que eles fiquem onde estão. Quando um deles sai, é tiroteio feio. São histórias tão doidas que isso daqui a algum tempo a gente deve saber que isso deve estar próximo da verdade. E o fato é que, sob essa perspectiva, a gente fala de OVNIs, objetos voadores não identificados. Mas os OSNIs, objetos submarinos não identificados, respondem por boa parte dos tais OVNIs quando eles saem, porque nos últimos anos do século XX, desde a Segunda Guerra Mundial, as explosões atômicas, provocou uma vibração de tal modo que o próprio Jeová deixou umas. Então eles saem, quando a situação permite, eles voltam e ficam lá embaixo. Aí a potência atômica faz outra explosão, teste nuclear, sai, dependendo da região. É uma confusão que nós, seres humanos, não temos só um problema. Nessa perspectiva, e aqui já paro de falar, eu não posso aprofundar esse assunto, primeiro que eu não sei, segundo porque um pouco, talvez eu pense que sei, mas ainda não posso dizer, eu não sei se de fato o que eu entendi está correto, prefiro não falar. E terceiro, isso vai ter o seu momento. Se não for nessa vida,
as outras gerações terão. Mas, se nós soubéssemos a quantidade de civilizações ou naves ou bases que existem construídas abaixo do solo terrestre, com equipes ou com dessas civilizações, nós ficaríamos perplexos, pasmados, como se diz, pasmos, como dizem outros. É muita coisa. Principalmente quase todos vigiados por Jeová. A partir de um certo momento, tudo isso vai ficar na história. Sob essa perspectiva, então, a lenda de que existe uma terra oca, ou civilizações subterrâneas, teria surgido exatamente ao longo desses últimos 5.000 anos, em que histórias advindas de observações ou de acidentes advindos de uma dessas descrições que aqui fiz, teria provocado uma história surgir ali, lá, e até hoje ocorre assim. Mas não seriam civilizações inteligentes que existiriam produto disso que eu tentei explicar. Ou se isso é verdade, mas é isso que eles dizem. Isso parece que é por aí. Acho que é o que pergunta agora. Não? No êxodo dos Hebreus, há uma referência de que haveria uma nuvem que guiava os Hebreus pelo deserto. Essa nuvem, quando ela parava, os Hebreus paravam, à noite ela se iluminava, e os Hebreus ficavam no tempo que ela ficasse, e quando ela resolvia partir, eles seguiam. Isso é uma nave espacial? Eles são conhecidos por uma nave espacial? Absolutamente clara está a descrição, em muitas páginas da Bíblia, de que as naves utilizavam nuvem como espaço. Na própria transfiguração de Jesus, que Lucas, Marcos e Mateus escrevem, quando 3 apóstolos lá estão com o mestre, aí eles se encontram com 2 personalidades, aí eles se transfiguram para poder falar de igual para igual com elas. Elas saíram de uma nuvem, ou seja, existe uma nuvem. Quando Jesus ascende aos céus, é uma nuvem que o pega e o leva. Ou seja, as páginas do Antigo Testamento também em nuvem, formam com algumas naves, literalmente, provocam a nuvem ao redor por isso. O homem não percebe os detalhes, até que se assustaria. Isso aí é normal. Até hoje eles fazem isso. Pelas informações que eu tenho, esse tipo de fenômeno é muito raro. Em julho de 1989, de fato, ocorreu um. E foi quando os mentores aí mais altos receberam uma ordem de muito alto, que a partir daquele momento, esse marco inicial, que o terceiro milênio estava fincado na Terra. Ou seja, quem morresse a partir dali, os seres humanos que fossem desencarnando a partir de então, já receberiam a sua média final espiritual, depois de terem tido todas as possibilidades de crescerem aqui na Terra, já terem encarnado como homem e mulher várias vezes, bonito e feio, rico e pobre, cheiroso e fedorento, com boa saúde e sem saúde, ou seja, depois de terem cursado todas as matérias do currículo evolucionista desse mundo, uma espécie de média final, então seria dada. Ou seja, a partir de 1989, quem morre, perde o seu corpo humano, desencarna, ou já recebe o seu atestado de matrícula para continuar encarnando aqui na Terra, ou já é levado para uma certa região para ser exilado, não mais dado para a Terra. Então, quando isso veio lá, quando essa decisão foi tomada, por quem pode tomar decisão desse nível, isso é o sistema, esse ser que tomou essa decisão, que seria o Mestre Jesus, como nós chamamos na Terra, essa irradiação, poder, na hora da decisão, vamos assim dizer, envolveu toda a Terra, os próprios mentores espirituais receberam esse meio mental, vamos assim dizer. Só que não é só isso. Brincando aqui com as palavras, que eu não sei como me referir. E, de fato, resista na espiritualidade esse tipo de fenômeno que até aos espíritos em algumas faixas vibratórias
vinculadas à Terra impressionou. E da própria Terra, ou no hemisfério que estava escuro, como também no hemisfério que estava claro nesse momento, uma repercussão. Mas não há registros que eu saiba de que alguém ou pessoas tenham percebido isso desde julho de 1989. Por coincidência, existem fofocas de que nesse ano teria ocorrido um ou outro canto, em Volta Chesso, Volta Guira, a gente não sabe se estaria falando da mesma coisa, já que, de fato, explosões de certas centrais de energias aqui na Terra, a percepção daqui, tipo relâmpago, vai longe, muito longe. O poder da eletricidade é fantástico. Né? Não pode ser que estejamos falando de coisas distintas. Mas eu nada sei, e nem eles estão me dizendo nada nesse momento, nunca me disseram de nenhum outro fenômeno desse porte ou semelhante. Ou seja, uma nave se aproximando da Terra e fizesse um tipo de ofuscar uma cidade, uma região. Não. O que acontece é o atrito vibratório de certas naves com certas regiões da Terra provoca relâmpagos semelhantes ao que um circuito, um curto-circuito numa rede de alta tensão provocaria. É o que eu posso lhe dizer, mas eu não sei nada a respeito disso, eu não sei essa informação de 1989, nem assim sei se o que eu julgo saber está correto, mas por isso que eu acho que não é me explicar. Luiz. Não é pergunta. Então a resposta é não, não sei. Exatamente isso. Eu só quero falar. Então fala, mas eu sei comentar. Eu sei que você não vai responder, eu sei.